Olá, caros amigos e seguidores do programa Passa a Bola. Desta vez temos uma novidade que não é bem novidade, porque nos programas anteriores já tínhamos anunciado que após o término do campeonato íamos fazer um programa, ou vários programas, sobre o adepto. Neste caso o critério foi começar de cima para baixo. Vamos começar com um benfiquista, o Virgílio Moraes, está aqui connosco e que é um benfiquista desde sempre. E já agora, põe-se essa pergunta, Virgílio, porquê esta preferência de ser benfiquista desde sempre, desde que conheces? Saudações, em primeiro lugar, para o painel e para quem nos está a ouvir. Porquê? Porque, pronto, se calhar eu sou desde pequenino. Mas não foste influenciado por ninguém? O meu pai era Benfica, embora tinha sido oriundo de uma família de pessoas ligadas ao futebol do Porto, inclusive até como treinadores e com uma certa estaleca. Mas seguramente que foi através do meu pai que eu segui as pisadas do Benfica até hoje. Claro. Ou até morrer, como se costuma dizer agora. Bem, Virgílio, antes de mais, o meu obrigado por teres vindo aqui ao nosso programa, não é? Em moldes diferentes. E queria-te fazer a seguinte pergunta. E que tipo de adepto é que te consideras? Vais ao estádio? Atualmente sou um adepto do sofá, há uns anos esta parte. Nunca fui muito ir ao futebol, ao estádio. Mas consideras-te um adepto, digamos, doente? Sofres com o clube? Não sou doente, sofro com as derrotas, como qualquer adepto fervoroso, sem dúvida que sim. Não é? Se calhar não tanto como antigamente, mas de uma forma diferente. Já não vou ao estádio. Já agora, quando tens alguma recordação de quando é que foste ver pela primeira vez o Benfica ao vivo? Tenho. Foi no antigo estádio das Antas, em que o Benfica perdeu 2-0. Curiosamente, não foi o meu primeiro jogo de futebol a sério, digamos. O primeiro jogo que eu fiz foi no estádio das Antas, um Porto Sporting, no tempo da arquibancada. Eu lembro perfeitamente que ia com o bilhete na mão, mas a confusão era tanta que eu entrei, nem sequer ia com os pés no chão, que eu ia... Não foi pular. Era tanto... Mas foste ver esse jogo por curiosidade? Foi um convite que me interessaram e eu fui ver. Foi um resultado, nunca mais me esqueço, ficou 1-1 na altura. O jogo seguinte foi de uma memória que eu recordo perfeitamente. Claro, foi uma derrota do Benfica no estádio. E acho que foram as únicas vezes que entrei no estádio das Antas, foram essas duas. Depois vou ir ver o Benfica sempre que podia, quando era assim perto de casa. Aqui no Norte, principalmente, mas já cheguei ao antigo Estádio da Luz e tal. Mas atualmente sou mais de sofá. Até porque a última vez que fui ao estádio, há uns anos, tive que andar a fugir. As claques pegaram-se e eu tive que andar a fugir para outros caminhos e não me agradou. A violência. Até porque eu cheguei mesmo a dizer ao amigo que foi comigo que, enquanto me lembrar deste episódio, tão cedo não venho ao futebol e nunca mais voltei ao estádio. Embora penso fazê-lo em breve, mal posso. Tenho saudades de ir ao futebol. Episódio de violência. Sim. E em termos até da sua idade, aqui um benfiquista do Norte é um pouco diferente dos benfiquistas do Sul, não é? Porque tem mais facilidade de ir ver os jogos do Benfica, não é? Como se compreende. Gostaria até muito de ter ido a Chaves, por exemplo, também não tinha sido boa memória, certamente, mas não deu. Olha, e qual é para ti o teu jogador preferido de sempre do Benfica? Eu tenho muita dificuldade em dizer qual é o meu melhor jogador de sempre, porque há várias épocas, há muitos. Eu prefiro, depois há vários setores, é muito difícil algum dia ser considerado o melhor jogador no guarda-redes, por exemplo. Eu prefiro ver por setores. Há os jogadores que marcaram, sendo o Maiera, o Eusébio, o Chalana, o Humberto Coelho na posição dele, o Bento como guarda-redes, enfim, com os seus defeitos, com as suas virtudes. Não posso esquecer do Paulo Futre, que teve, embora uma passagem fugaz, foi pronto, não posso esquecer dele. Até o Vítor Batista. O Vítor Batista, com aquele episódio. Que era genial. Genial, sem dúvida. Principalmente no essa quando perdeu o brinco. Agradeço, exato, nunca mais me esqueço. Já agora, passando agora para o presente, esta época, qual foi o jogador que mais te impressionou ou que tu achaste que era o melhor jogador? Vários. No início da época não tenho dúvidas nenhumas que, portanto, mais influente. Que o Rafa e o João Mário foram fundamentais. O Orsner, enfim, é um jogador
top, sem dúvida. Foi sempre em crescendo, foi fundamental. Mesmo agora até na parte final, houveram jogadores que quando outros não estavam tão bem, sobressaíram. O caso do João Neves. O caso do João Neves, o Orsens andou ali a fazer posições que não são propriamente as posições dele, e as coisas acabaram por correr bem, mas pronto. Até o próprio guarda-redes, que não, embora seja um guarda-redes, é um bom guarda-redes, embora não consiga ser um guarda-redes excepcional. Não seja um top. Pronto, acho que também esteve bem. Sim, penso que não foi. Temos um Grimaldo, também tem que salientar, que para mim foi a melhor época de sempre, no Benfica, foi esta época. Portanto, eu tenho que repartir o mérito por vários jogadores. Sobre o treinador lá falaremos com certeza. Mais à frente. Melhor. Como? A equipa funcionou como um todo quando esteve no Sim, eu acho que não há nenhum jogador que possa dizer que se a equipa não carburar, se não forem solidários, eu penso que a diferença para grandes jogadores a ser salientados. Virgílio, e em termos de modalidades do teu clube, quais são as que mais gostas e as que mais acompanhas? Eu diria que a seguir ao futebol, o hóquei patins. Nos últimos anos tenho acompanhado, até pelos êxitos alcançados, o voleibol de uma forma mais regular. Também gosto do basquetebol, o futsal, sem dúvida. Enfim, não podia deixar de gostar de futsal. É uma modalidade que está cada vez mais em voga. Mas essencialmente são estas ditas amadoras, que de amadoras não tem nada. É o hóquei patins, o voleibol, o handball, também gosto de ver. Desde que sejam modalidades bem jogadas. Há outras que, propriamente, não dizem grande coisa, mas respeito, porque todas são úteis para a poder angariar troféus para o clube, são bem-vindas. E nessa tua devolução ao Benfica, já estiveste perto com algum jogador do Benfica que tivesse em termos de futebol, algum episódio marcante? Foi em Vila do Conde, a minha área de residência, em que foi numa super taça de voleibol, em que estive com o troféu nas mãos do Zelão, que atualmente não joga tanto como na época, e foi o momento em que eu estive mais perto de um craque. Interagiste com ele. Sim. Já citaste aí que a melhor vantagem que o Benfica teve foi o seu coletivo, e tem que ser assim, não é? Para uma grande equipa, ou uma equipa que consiga alguns bons resultados. Mas para ti, agora individualmente, qual foi o jogador mais preponderante que o Benfica teve ao longo da época? O que melhor esteve na maior parte dos jogos. Se tivesse que escolher um só um. Se tivesse que escolher só um. Qual escolhias? Talvez o Orsnes. Com muito respeito a todos os outros, mas penso que ele, se calhar em termos de regularidade, até porque como fez várias posições e se bem em todas elas, melhor ou pior, mas... Eu penso que era o exemplo de atitude. Um jogador que marcou profissionalismo, competitividade. Para além de ter entrado muito rapidamente na equipa, aliás, o próprio treinador, lá chegaremos certamente, mas esse era um indivíduo desconhecido. Foi um jogador que veio para um campeonato diferente, não conhecia o nosso futebol, e adaptou-se de uma forma muito rápida, o que não é habitual. E já agora, qual é a tua opinião sobre o treinador, o Roger Schmidt? Foi um treinador que, ao contrário de muitas opiniões que eu ouvi na altura, que diziam que era um treinador que não conhecia o futebol português, que não tinha palmarés, eu, por acaso, já conheci. Curiosamente, já do tempo de eu entrar em Frankfurt, seguia, eu não sei porquê, mas quando aquele treinador aparecia nas competições europeias, algo me chamou, e estive atento, de certa forma, atento ao percurso que ele tinha feito. E quando foi lançado o nome dele, eu fiquei satisfeito, porque assim, é capaz de ser a pessoa certa no clube certo. E de facto, quando ouvi aquelas críticas aqueles comentadores na televisão, por muitas reservas ao treinador, foi dos que sempre me surgiu um pouco contra isso, porque tinha uma opinião diferente, respeitando a dos outros, claro. Mas... Achas que é um treinador à altura do Benfica? Veio uma lufada de ar fresco, que era preciso, e penso que só com uma mentalidade nova, e acho que o treinador nacional, neste momento, com todo o respeito, e temos bons, naquele momento acho que estava fora de hipótese para o Benfica. Portanto, concordei perfeitamente com a escolha e sendo uma escolha do Rui Costa, para mim, que merece toda a credibilidade, um homem de futebol, penso que tinha tudo para dar certo e, felizmente, até o momento. E é isso que eu te ia perguntar. E do presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, o que achas? Do trabalho do melhor. Do Rui Costa, sempre o admirei como jogador.
Agora, como dirigente, penso que a bitola mantém-se, é fiel a ele próprio. Tentam colá-lo a muitas outras coisas do passado, eu não embarco nisso. E o que é certo é que, para quem dizia que foi um grande jogador, mas como dirigente não tinha experiência, é preciso dar crédito às pessoas e esperar para ver os resultados estão à vista. Portanto, e o Lourenço Coelho foi a pessoa que já lá tinha um passado já de sucesso no clube. Já estava há 2 anos. E, portanto, fiquei muito satisfeito com o regresso dele e os resultados podem-se ver. Foi uma visão boa do Rui Costa. Era preciso, também nesse capítulo... E já se percebeu que o Rui Costa é ambicioso, nomeadamente a nível desportivo, que quer ganhar tudo, em todas as modalidades, até porque está presente em muitas delas. E no futebol também não é exceção, já está confirmada a vinda e o maior investimento sempre do Benfica num jogador, o turco, não é, que vem do Feyenoord, curiosamente da equipa do Arsenal, e talvez essa influência de ter vindo, mas fala-se em mais jogadores com alguma qualidade no mercado internacional. Achas que isso poderá levar o Benfica a ser campeão europeu a breve prazo? Sinceramente, muito gostaria que isso acontecesse, mas não estou a vislumbrar num futuro próximo, nem menos próximo, uma coisa, porque quando houver petróleo envolvido no futebol. Também no passado, também se calhar, até quando o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu, também nessa altura também já se dizia isso e isso tal aconteceu. Sim. Mas no quadro atual acho muito difícil. Acho muito difícil isso acontecer, mas embora no futebol não é possível, não é? Este ano, por exemplo, tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica podiam ter chegado à final. Uma vez que o Inter... Era uma equipa que... Nomeadamente com o Porto, foi inferior ao Porto. Sem dúvida, eu considero isso. O Benfica, tal não se deu, foi a altura mais crítica do Benfica, em que realmente o Benfica teve um abaixamento de forma mas tanto um como o tremendo. Sim, foram felizes na passagem, sem dúvida. E na tua opinião, qual é os jogadores que o Benfica deve colmatar ou contratar para a próxima época? No imediato, que é que achas que colmatar de imediato é colmatar as saídas. É. Temos o Grimaldo, é preciso saber se o Richie fica, se não fica. Se não fica, tem que ir buscar 2 laterais esquerdos. Se ficar, bastará só um. Acho que é o próximo alvo, será esse. Até já se fala que já está muito encaminhado, mas não, para já. Ainda não está confirmado. Não está confirmado nada, e quando não tiver nada confirmado, é melhor não se falar. Portanto, se o Gilberto sair, ou que não sai, é preciso buscar um lateral direito, na minha opinião. Para o miolo, já veio este turco, pronto, que acho que bem rotulado. Tem tudo para dar certo, até porque já conhece o Arsenal e eles os dois, parece que combinavam muito bem na Feyenoord. Uma coisa é Feyenoord, outra coisa é Benfica, mas à partida temos que acreditar que as coisas podem correr bem. E se sair um avançado, neste caso o Gonçalo Ramos é a pessoa de quem mais se fala, terá que vir um avançado, sem dúvida alguma. Portanto, isto contando que só para concluir, que aquele jovem que veio do Boa Vista, o Musa, que irá ter certamente mais oportunidades, porque de facto das poucas que teve aproveitou-as bem. E também é o norueguês, eu acredito, que é a aposta eu acredito que com esta ambição, quer do Rui Costa e do Lourenço Coelho, há uma venda já quase feita de certeza absoluta pelos valores que vão dar pelo turco, não é? E mais valores vão dar por aquelas 2 peças que tu indicaste aqui, muito bem, eu também tenho essa opinião, que há um defesa esquerda de qualidade, e portanto, de certeza absoluta que um desses jogadores mais conceituados do Benfica vai sair, de certeza absoluta. Para estes dinheiros que se está a gastar. Claro. Esta Liga, este ano, acabou, o Benfica andou sempre na frente, penso que tu também concordas que foi um justo vencedor, numa competição que tu achaste que evoluiu, que melhorou, ou que estagnou, ou que ainda está pior, que é a Liga Portuguesa desta época que acabou agora? Capaz da Liga, a nossa Liga nunca se fugir muito daquilo que é atualmente. Espero bem que possa evoluir, mas pronto, o que nós vemos é que agora o Braga também deixou-se um bocadinho à frente. Também posso dizer, enfim, embora não seja para ter um bocadinho foi sem a alheia, não me parece
isso é uma opinião pessoal, que o Braga consiga fazer melhor do que fez este ano, quer dizer, independentemente até poder ganhar uma taça da Liga, uma taça de Portugal, mas em termos de posicionamento da nossa Liga, penso que dificilmente fará até igual, porque, enfim, o Sporting não pode, principalmente agora com a mudança, a alteração dos quadros competitivos da UEFA, o Sporting tem que arrepiar caminho, e com muito respeito que possa haver pelo Braga, que também é do nosso campeonato e também tem os seus objetivos, não se pode deixar ficar pelo caminho, porque arrisca-se, enfim, depois também economicamente enfraquecer cada vez mais e deixar fugir os rivais, não é? Claro. Portanto, vai ser cada vez mais competitivo e espero que, enfim, que as coisas se resolvam sempre dentro do campo e não fora dele. Com transparência. Então, e achas que o nosso campeonato é competitivo? De certa forma, é competitivo, quer dizer, enfim, é claro que há ali um fosso no meio da tabela, mas se nós olharmos para a Inglaterra, que é outro nível, sem dúvida, também há um grande fosso entre a meio da tabela. Bem, mas, no entanto, na Inglaterra tu podes ver que o campeão geralmente tem 4, 5, 6 derrotas, às vezes, não é? Pois. Coisa que não acontece aqui, não é? Pois. É nesse aspecto, não é? Aqui, sim, basicamente, este ano mais uma competitividade entre os 4 da frente, porque o Benfica disparou no início do campeonato, depois recuou com aquelas 3 seções, ou aqueles 3 jogos, 2 para o Campeonato Nacional e 1 para a Liga dos Campeões, não é? O Benfica perdeu aqueles 6 pontos e deixou que o Porto se aproximasse bem, e o Sporting e o Braga. Portanto, isso não é um campeonato competitivo, quanto a mim. Tu o que é que achas? Tens a minha opinião? Que as equipas pequenas cada vez vão dar mais luta e também são bem preparadas. São difíceis, não é? Mas acabam por perder. Mas, chegando ao fim, as diferenças estão ali, vincadas. E, pronto. E a propósito até dessas diferenças, o que é que tens a dizer sobre o projeto que existe para a centralização dos direitos esportivos? Eu penso que é algo que é incontornável, porque tem que haver uma certa equidade e também, enfim, valorizar também os clubes pequenos, porque também sem eles não há competições. Portanto, concordo, não sei em que moldes é que isso vai ser feito, ainda está um bocadinho nublado, mas eu acho que é um caminho que é incontornável e que só pode andar para a frente. Vamos aguardar o que é que isso vai dar. E, em princípio, para ser bem feito, devia-se copiar aquilo que é de bom que existe. No caso da Premier League, que é o Campeonato Alemão, vamos ver se serve uma cópia para aqui, que era o fundamental, não é? Para haver mais competitividade e o campeonato subir, principalmente para os mais fracos. O nosso mal é que, por subindo vezes, os mais fracos, os mais fortes, neste caso os 4, tornam-se ainda mais fortes. E Portugal, no ranking, consegue subir. Da maneira como está o campeonato, é que nós adquirimos poucos pontos. Claro. E esse é um problema que vamos ter no futuro. Não é? Depois temos que pensar no competitivo interno e também não deixar-nos afastar muito do que se passa lá fora, porque senão perdemos o comboio e também cada vez está mais difícil. Mas também não há melhoria da competitividade se as arbitragens não corresponderem também ao que se passa dentro das 4 linhas. O que é que tu achas da arbitragem, nomeadamente nesta última época? Independentemente da opinião que eu possa ter da arbitragem, eu penso que as não chamadas dos nossos árbitros às grandes competições fala por si. Não estar presente nos grandes palcos, no Mundial ou no Europeu, ou estarmos apenas como fiscais de linha ou como delegado ou como quarto árbitro, não é a mesma coisa. Portanto, e nesse aspecto acho que temos andado para trás. Há aí uma nova fornada de árbitros, mas não pode haver pressões, não pode haver condicionamentos, e é isso que eu estou a ver que tem havido. Nesse aspecto, se calhar, estamos a andar para trás em termos de condicionamento desses homens que precisam de paz para trabalhar e não sei. Concordas que deviam ser independentes, não é? Bem, uma organização independente dos clubes. O problema é ser independente, outra coisa é ser isento, quer dizer, e não sei, é muito complexo estar a dizer agora que querem criar uma entidade externa. Externa, sim, isenta não seremos se será. Sim, mas já é um passo em frente. Tem que ser feito. Já é um passo em frente. Pois, mas agora, se me permitem, pegando um pouco nisso, as próprias leis do quadro competitivo da nossa Liga, feitas pelos próprios clubes, também não concordo muito bem. Claro. Porque não deviam ser, as leis deviam ser feitas por uma entidade externa. Fosse a Federação, fosse outra entidade. Como é na Inglaterra e noutros países. Mesmo em termos de multas, penalizações, isto é uma brincadeira. Portanto, e nesse aspecto,
temos que copiar o que está lá feito lá fora Bem feito. e estamos muito O que longe está bem disso. feito. Estamos muito longe disso. E Virgílio, e o VAR para ti, veio dar maior transparência e rigor ao futebol ou não? O VAR é bem-vindo, sem dúvida. Agora, penso que ainda tem que evoluir e muito. Porque uma coisa é ver erros grosseiros de arbitragem, outra coisa é ver erros grosseiros do VAR. Eu posso admitir um erro de um árbitro, mas um erro grosseiro do VAR já tenho mais dificuldade em entender. E houveram situações este ano. Isto é transversal a todos os clubes podem falar, do mais pequeno ao maior. Mas lá fora também se passa o mesmo. Eu deparo-me com competições internacionais, que nós acabamos de assistir, e o VAR também falha. Não é bem a mesma coisa, porque repara, o VAR lá fora, posso falar, por exemplo, da Premier League, que é independente, não é? A arbitragem é independente. Os indivíduos que vão para o VAR não são os árbitros que arbitram. São indivíduos que têm cursos para ir lá para o VAR. Porque o VAR pode ser um indivíduo que não seja árbitro, mas só faz aquele papel. O problema aqui em Portugal, penso eu, que é mais complexo. Porquê? Porque aqui o árbitro faz de árbitro e faz de VAR também. Ora, se é um mau árbitro, vai depois para as tecnologias, não é? Que não acompanha, provavelmente. Estamos a falar em árbitros de 45 anos, 50 anos. Não foram logo de pequeninos habituados a trabalhar com estas novas tecnologias. Se calhar será malta mais nova, eventualmente, não é? No futuro, com outra dinâmica e outra visualização diferente. E, portanto, uns para o VAR e outros para a arbitragem. E aí melhora substancialmente. Sim, como alguém disse um dia... Essa mistura alimenta o corporativismo. Claro. Como alguém já disse, o mau VAR dificilmente fará um bom VAR. Claro, como é evidente. Portanto, tem que evoluir muito. Como é evidente. Tem que evoluir muito. Isto, só para concluir, se me permitem, penso que nós às vezes queremos dar um passo maior que as pernas. E eu penso que, embora esse seja, pelos vistos, um investimento bastante caro, mas temos que avançar para a tecnologia da linha do golo. Fala-se aí entre 300 mil euros a 500 mil euros por estádio, mas terá que ser a Federação a embarcar com essa despesa, certamente. Mas vai ter que se evoluir para isso, porque não pode haver situações como este ano houve, a bola entrou, não entrou, como é que é... Deixa-me só dar uma dica. Se calhar com as multas mais substanciais sobre os treinadores, jogadores, etc., portanto, todos aqueles intervenientes da Liga Portuguesa, se calhar teríamos aí algum dinheiro suficiente para a tecnologia de baliza, não é? Por exemplo. E não os 50 paus e os 10 paus e os 20 paus por andar ali aos empurrões, etc., que tem-se visto em quase todos os jogos. Ainda ontem vimos no play-off também, portanto, isto está a nível geral, não é? Qualquer jogo agora há estes altercamentos. E se me permitem, ainda verifiquei agora este fim de semana, nestes playoffs que houveram nas divisões inferiores, que se os árbitros fossem a ser rigorosos com os jogadores, eu acho que não havia equipas a jogar com 11 o tempo todo. Porque os insultos que os jogadores fazem junto à linha lateral, ao fiscal de linha, é uma coisa inacreditável. Audíveis na televisão. E o árbitro a ver e fica na mesma impávido. Não pode acontecer. E porquê? Precisamente tem que haver mais mão pesada. Exatamente. Não pode. Portanto, isso leva a que as pessoas não façam essas coisas. E os próprios clubes também deviam penalizar os próprios jogadores. Não é? E nós vamos esperar até a sanção que o Mourinho vai apanhar. Não é? Qual é a tua opinião sobre os clubes? Eles são bem geridos ou precisam também de melhorar com a arbitragem? E que, no fundo, isto é uma indústria, tem que estar também sempre a melhorar. Seguramente haverá bons gestores e maus gestores, como em todas as empresas. Não é? Agora, se os presentes que estão nos clubes se percebessem um bocadinho mais de futebol, era bom. Porque enquanto que alguns dominam a parte futebolística, outros se calhar estão lá por outros valores que não o futebol. Portanto, acho que também era preciso evoluir nesse aspecto, não é? Porque também tem que haver... o sucesso das equipas também passa muito por aí, não é? Sim, até porque nós temos clubes aqui, nomeadamente os grandes e não só, que vendem bem, há muito dinheiro em jogo, e é certo é que os clubes estão falidos. Que isso é que é fundamental. Relativamente aos adeptos, para ti, achas que se portam bem e as claques estão bem? Isso é outra parte complexa do nosso futebol. Enfim, os adeptos familiares portam-se bem. Os adeptos de claques, enfim, deixam um bocado a desejar. Uns mais que outros. Há muitos excessos. Se calhar um dos motivos que não levam muito a ir ao campo, se calhar são os excessos das claques. Como eu disse
que aconteceu a ti? Como aconteceu, portanto, se calhar, como me retirou a mim do campo, também se calhar retira-me outras pessoas. Quando se dizia, quando foi o Euro 2004, que os novos estádios iam trazer mais pessoas aos estádios, penso que isso não aconteceu e temos aí estádios que, enfim, estão aí com muitas cadeiras vagas que era preciso ocupar, mas não sei quando é que isso poderá surgir. Isso leva-te a fazer-te uma pergunta sobre os dirigentes, não é? Que, pronto, tivemos um exemplo de um presidente que realmente afrontou as claques e eliminou-as, que foi o Frederico Varandas. Por isso, eu te pergunto se os dirigentes também em Portugal têm mais qualidades ou mais defeitos. Defeitos e qualidades todos nós temos e pronto, quem sou eu agora para estar a apontar defeitos a quem está nesses lugares. Mas, acima de tudo, tem que haver seriedade e respeito também pelos êxitos alcançados por outros clubes, que é aquilo que por vezes não se vê. Há muita dificuldade em Portugal de se dar os parabéns, há muita dificuldade em dar-se os parabéns ao adversário ou ao rival. Uns dão, outros nem por isso, invocando depois outras desculpas que, enfim, é mais do mesmo. Portanto, e uma coisa que os dirigentes têm que ser, ou não deviam ser, incendiários. E, infelizmente, nós temos dirigentes incendiários, que são os focos de instabilidade e fomentam a violência nos próprios adeptos. Não tenho dúvida nenhuma se houver um presidente que se insurgir dentro de um estádio contra algo, que isso vai incendiar as bancadas. E temos exemplos desses, infelizmente. É normal. Já eram horinhas dessas coisas deixarem de acontecer, mas, pelos bichos, está a continuar a proliferar o que não devia acontecer. Então já temos 3 diferenças. Os jogadores são bons, por isso se vendem com facilidade. Pois. Os dirigentes são maus e os árbitros também são maus, na tua perspectiva. Deveriam ser melhores. Evoluir. Agora, enfim, também é preciso... tudo tem que mudar, porque não vale dizer que... Radicalmente. Todos temos que melhorar, portanto... Sim, até o próprio país. Né? Isto é um pouco cultural. E vamos terminar esta entrevista com a pergunta do $1 milhão, que é, para ti, quem é que vai ser o próximo campeão do próximo ano, da próxima Liga? Essa é uma pergunta muito fácil de responder, porque eu, ao longo da vida, tenho, para mim, o candidato a campeão na época seguinte é o campeão da época anterior. Portanto, mais favorito. É sempre o mais favorito. Até pode, agora, Mas independentemente do que aconteceu são no muito defesa. raros os bicampeonatos. Certo. Mas eu dou sempre como favorito, não vou mudar a minha opinião sobre isso, o campeão da época anterior. À partida, não é? À partida. Aí não é a tua costela benfiquista. É um conceito. Não, ano passado para mim o favorito era o Futebol Clube do Porto, não veio a verificar-se, ainda bem para nós, mas este ano tem que o Benfica foi campeão, para mim ele é o favorito. E para terminar, será para ti uma luta a 3 ou mais? Mais algum? Eu estou convencido que vai ser uma luta a 3. É? Agora, este ano foi uma luta a 3 contra as expectativas, não foi uma luta com o Sporting. Eu estou convencido que, enfim, o Sporting dificilmente fará 4, né? tão mal como o ano passado, como este ano, não é? Então são 4, sei, não é? Poderá ser a 4. Eu era preferível que fosse a 4, ou a 5, ou a 6. Claro, era bom. isso é que era bom. Ele não acredita no Braga, não é? Acha agora, que o Braga sim, mas o Braga deu luta, mas até ao fim. Mal ou bem, Claro, o problema do Braga é que, pronto, é como eu dizia no início... esteve mal entre os fortes. Pronto, normalmente é... O Braga, se tivesse este ano bem ou tivesse dividido, como aos outros, entre eles, entre os 4 primeiros, Pois, se calhar... normalmente tem sido a pecha teríamos do outra... ar do Braga, tem sido precisamente essa, entre os jogos, entre os grandes, e fica sempre um pouco aquém, e nesta parte final claudicou nitidamente, e podia ter até complicado as contas do campeonato. Okay. Claro, esteve perto, mas mais uma vez não conseguiu. Já fez um segundo classificado, portanto, já anda a rondar o título, não é? Não tem chegado, mas pode um dia, como o Boa Vista o fez, pode realmente espetar uma lança em África, como às vezes Nunca diz. sabe. Pronto, damos por fim esta entrevista ao Virgílio Moraes, que mostrou-se para além de um benfiquista fervoroso, como ele disse, um homem esclarecido sobre os temas do futebol. Ficámos muito agradados com as suas opiniões equilibradas e de bom senso e construtivas, sobretudo. Entretanto, a semana também teve 2 finais. Uma foi a Conference League
e a outra foi a Champions, não é? No sábado, ambas com equipas italianas. Curiosamente perderam, não foi, Fernando Jorge? Tu viste os jogos, o que é que tens a dizer muito rapidamente sobre eles? Ora bem, muito rapidamente, o seguinte: 3 equipas italianas, 3 finais, 0 pontos, 0 vitórias, neste caso, nenhum caneco. Relativamente a... e outra coincidência também, 3 jogos fracos, na minha ótica, ou não grandes jogos, incluindo a Champions League. E porquê? Onde entrar as equipas italianas, e provou-se este ano, a tendência dos jogos são jogos muito amarrados. Porque os italianos, quer os treinadores, nomeadamente os treinadores, se forem italianos, amarram muito os jogos. O Mourinho, a gente já sabe qual é a maneira dele jogar, amarrou também o jogo, amarrou o jogo a Fiorentina também, e ontem o Inter, no sábado, para a Champions League, também amarrou o jogo do Manchester City. Relativamente à Fiorentina e West Ham, foi um jogo amarrado, não foi um grande jogo. A Fiorentina até entrou melhor que o West Ham, acabou por marcar um golo ao Jalsikin fora de jogo, depois anulado pelo árbitro, aos 45+4. Depois o West Ham veio mais à frente na segunda parte, fez um primeiro golo de uma grande penalidade, bem marcada pelo árbitro e consolidada pelo VAR. Depois a Fiorentina empatou e no final, aos 90+1, o West Ham fez um golo e conseguiu ganhar a eliminatória e, portanto, ganha pela primeira vez a Conference League. Relativamente à Champions League, toda a gente apostava as fichas e um resultado volumoso. Até eu pensei que o Manchester City ia ganhar com relativa facilidade ao Inter de Milão. Não aconteceu isso, pelo contrário. Não é por acaso que, para mim, também concordo plenamente que o melhor jogador em campo foi o Ederson do Manchester City, e por aqui já se está a ver que não foi com facilidades que o Manchester City ganhou o troféu, ou a chamada orelhuda, como toda a gente denomina. Acho que o Manchester City teve sorte, esteve muito longe daquela equipa que nos tem habituado, quer no campeonato inglês, em que ganhou o campeonato e muito bem, não é? Foi sempre para mim o favorito e acabou por se confirmar. Entrou até razoável no jogo. O Inter, o Inzaghi, o treinador do Inter, montou a equipa relativamente igual em termos táticos ao Manchester City, portanto bloqueou o jogo do Manchester City. O Manchester City deixou-se enredar. Algumas alterações do Guardiola que fez, quanto a mim, mal, e portanto esteve muito longe de atingir aquela bitola que nós estávamos habituados. Até o próprio Haaland, que marcou muitos golos e é um grande jogador e um grande goleador, praticamente nem se viu durante o desafio todo. Foi bem anulado. 3 ou 4 vezes. Enfim, pouco mal servido, poucos lances. Para mim, os melhores jogadores do Manchester City foram os portugueses. O Rubem Dias, para mim, fez uma grande exibição. Sim, sim. E o Bernardo Silva, a espaços, porque também não tem cabedal para jogar muitos minutos contínuos, não é normal. Foram os grandes jogadores e os grandes impulsionadores do Manchester City. E o Manchester City acaba por ganhar a orelhuda com um lance de sorte, de uma jogada do Bernardo Silva na direita, em que depois flete para dentro a bola, e de um ressalto de um defesa do Inter, o Rodri aparece ali e com um bom remate, sem hipótese para o Onama, decidiu uma final. E, portanto, até o próprio Guardiola achou que, enfim, teve sorte nesta final, conquistado ao fim de 7, que ele já lá foi 7 vezes, e, portanto, perdeu-as todas. É a primeira vez que o Guardiola é campeão, ou tricampeão europeu, ou a primeira vez pelo Manchester City e 2 vezes pelo Barcelona, que ele já tinha ganho. Para terminar, não podemos deixar de endereçar os parabéns a quem subiu a divisão. O Lanque Vilaverdense ascendeu da Liga 3 à segunda Liga, e o Marítimo, ao fim de 38 anos, acabou na segunda Liga. O Estrela da Amadora impôs nas grandes penalidades, num final dramático na Ilha da Madeira. Caros amigos, vamos agora proceder aqui a uma pequena oferta do Virgílio. Penso que em honra do programa, não sei, nem sei bem o pretexto, mas o Virgílio tem uma prenda para nos oferecer. Faz favor, Virgílio. Pronto, não podia deixar de agradecer a presença aqui, foi um gosto. Portanto, foi uma boa oportunidade, uma coisa diferente, algo que ainda não tinha feito. Os meus agradecimentos por isso. E para selar o momento, tenho aqui uma lembrança para ter ao Fernando Jorge, em sinal
para selar o título do Benfica Nós deste ano. falamos, Muito já obrigado. vi. Vamos lá abrir e Pela ver o que será. embalagem já vi que tem a ver com o Benfica. Ora bem, Uma bola. é uma bola, pois, autografada por todos os jogadores do plantel do Sport Lisboa e Benfica. Penso eu. Exatamente. Muito obrigado, Virgílio, Exatamente. por isso. Um gosto. E com esta simpática oferta do Virgílio aqui ao programa Passa a Bola, com uma bola autografada por todo o plantel do Benfica, nos despedimos e desejamos uma ótima semana.